É hoje, hein, galera? Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil. Jogo importante, jogo difícil. Logo mais às 21 horas. Além disso, os mantos para 2024 foram aprovados pelo Conselho, mas não foi unanimidade não, viu, galera? Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Flanase Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro. Eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, deixo aqui meu habitual agradecimento a todos aqueles que estão inscritos no canal e solicito àqueles que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não são inscritos que façam aí essa gentileza, se inscrevam no canal, é importante, é de graça e faz com que o YouTube continue levando nosso conteúdo a você, torcedor do mais querido. Hoje é dia de jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Fluminense e Flamengo, né? Às 21 horas, Flamengo e Fluminense, que é o jogo de volta, será no dia 1º de junho. E é um jogo muito importante, um desafio aí para essa equipe de São Paulo que ainda está oscilando bons e maus momentos. São Paulo que tem muitas dúvidas para escalar o time de hoje, né? Muitas dores de cabeça também com os problemas que ele tem encontrado aí no desempenho dos jogadores do Flamengo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora, tá? O jogo vai ser às 21 horas, a transmissão pela Sport TV, pela Premier, né? A Globo, ela mudou, todo mundo sabe disso, as duas datas aí dos jogos do Flamengo por interesses comerciais, possivelmente só por isso, e ainda colocou um horário não tão convencional, num dia não tão convencional, para vender apenas nos seus canais fechados ou até mesmo nos Premier da vida. A arbitragem vai ficar por conta aí, vai ficar no comando do Daronco, né? Um juiz que, na minha opinião, é uma incógnita, porque tem partidas que ele apita bem, tem partidas que ele não prejudica diretamente o resultado, ele é neutro nesse sentido, que é o que o juiz deve ser, e tem partidas que ele faz grandes decisões cagadas que prejudicaram já demais o Flamengo, contra o próprio Fluminense, já teve lance assim de pênalti em cima do Gabigol, por duas vezes contra o Atlético Mineiro, também lances de pênaltis que ele não marcou. Teve um lance contra o Palmeiras também, que foi um lance de pênalti que ele inventou ali uma falta no momento anterior, numa disputa pela bola. Enfim, é sempre uma arbitragem difícil de prever. Eu espero que ele consiga manter o controle do jogo. É um jogo que vai mexer com os ânimos dos jogadores. O Fluminense sempre entra muito pilhado, muito motivado para enfrentar o Flamengo. O Flamengo, em alguns momentos, já foi assim. Ultimamente não tem sido um time assim. Tem sido um time, aliás, pelo contrário, muito desanimado, muito pacato, muito indolente. Então esperamos que hoje, né, por ser um clássico, por ter tido uma derrota recentemente vexatória contra o Fluminense, uma perda de um título, faça com que os jogadores do Flamengo tenham uma motivação, busquem essa motivação em algum lugar, já que o fato de ganharem mais de R$1 milhão, jogarem no maior time do Brasil e um dos maiores do mundo, campeão de tudo, não é um fator motivador. Então quem sabe hoje aí a questão da revanche seja uma motivação. Esperamos que sim, esperamos que o Flamengo hoje seja um time com uma postura diferente do que ele apresentou, especialmente no segundo tempo do jogo contra o Bahia. Ok, galera? Falando ainda só esse resquício do jogo contra o Bahia, né? Teve a declaração do Fabrício Bruno, que foi aí, movimentou, né, os bastidores das redes sociais, mas eu queria chamar a atenção especificamente para um ponto que ele falou, eu botei aqui, que ele disse que com 2 jogadores a mais é inadmissível a gente tomar contra-ataque. Falou também que eles trabalham essa questão de manter a posse de bola no campo do adversário, né, manter o controle do jogo, mas o Flamengo não fez isso mesmo com 2 jogadores a mais em dado momento da partida, já com o placar definido, né, foi o placar definitivo da partida. Pegando esse gancho, talvez a estratégia para o jogo de hoje, o Fluminense é um time que gosta de jogar com a bola, que gosta de controlar as ações da partida, gosta de ter a posse de bola, só que essa também é a característica do time do São Paulo. Contudo, acho que hoje a estratégia que ele vai montar vai passar por uma questão parecida com a estratégia que ele montou para o primeiro tempo, pelo menos contra o jogo contra o Bahia, no jogo contra o Bahia, de dar um pouco mais a bola para a equipe adversária, deixar eles ficarem ali tocando para um lado para o outro, se postar ali de uma forma já para tentar surpreender a equipe, buscar os espaços que são deixados quando o time começa a avançar, o time adversário, numa transição aí defensiva para o ataque e tentar explorar esses espaços que possam ser dados aí nas costas de alguns desses jogadores que sobem, né, normalmente laterais, os alas e tal. O
Flamengo tem que ficar ligado aí com algumas peças importantes nesse esquema do Diniz aí no Fluminense, como o próprio Ganso, que é um jogador que sempre foi muito técnico, tem uma boa visão de jogo, apesar de não ser um jogador muito veloz, mas o Diniz conseguiu ali armar uma equipe de uma forma que a peça ali do Ganso ela é fundamental para achar esses espaços, para achar ali uma bola, deixar os jogadores em condições, inclusive o próprio Cano, que é outro jogador que a gente tem que ter muito cuidado, é um grande artilheiro, está numa fase muito boa, matador, tem feito aí os gols que o Fluminense precisa. Outra peça importante aí que o Flamengo tem que ficar atento é o John Arias, é um jogador veloz, jogador que joga mais aberto, que ele vai conseguir ali avançar esses espaços que o Flamengo tem deixado muito, é uma das grandes dificuldades que a gente tem tido aí com o Flamengo, mesmo com as linhas formadas, mesmo com jogadores numerosamente ali ocupando uma suposta posição, né, nesse jogo posicional, o Flamengo tem deixado muitos buracos, tem deixado os jogadores infiltrarem entre as linhas, e esse é um ponto que o Flamengo tem que dobrar a atenção, é um jogador veloz, provavelmente vai atacar ali as costas do Ayrton Lucas, né, a gente sabe que o Flamengo na parte ofensiva pelo lado esquerdo tem sido muito forte, principalmente quando joga Ayrton Lucas, Cebolinha, o Gerson, que deve estar voltando, então outro jogador que o Flamengo tem que ficar de olho nesse John Arias, e o próprio André, que é um jogador que começa ali muitas ações ali de transição para o ataque do Fluminense, um jogador que gosta de organizar ali um pouco o jogo do Fluminense, também desarma bem as jogadas e se desdobra quando enfrenta o Flamengo. Fluminense que tem também ali alguns desfalques, melhor dizendo, importantes, como o Alexander, né, lateral, Keno e o Marrone, né? Mas agora falando um pouco sobre o Flamengo, né? O Flamengo teve essa situação inédita aí na história do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, de ter que substituir 5 jogadores de uma vez no intervalo. Depois aí o São Paulo esclareceu em coletiva que foi por necessidade, né? Questões de contusão, pancada, dores que os jogadores tinham sentido. Isso aí incluindo o Matheus Cunha, e que gerou essa dor de cabeça, essa preocupação dos torcedores do Flamengo, que não sabe como é que o São Paulo vai montar a equipe para o jogo de hoje. Talvez nessa altura aqui do campeonato que vocês estão vendo esse vídeo, a escalação já tenha saído. Mas vamos trazer algumas informações aqui do Flamengo, esse Flamengo que treinou hoje, tá? Fez o último treino, o São Paulo gosta de fazer esse último treino em dia de jogo, principalmente quando o jogo é mais à noite, né? Tem esse espaço de tempo aí, como o jogo é em casa, não vai precisar se deslocar. Ele costuma fazer uma espécie de simulação da equipe adversária com a base, com os jogadores juniores, né? Para testar ali, para tentar simular algumas situações de jogo. É a forma que ele gosta de trabalhar. Então, o Flamengo ainda fez esse último treino e encerrou sua preparação para o jogo. E aí, aproveitando para falar sobre isso, né, que o Flamengo já tem uma folga programada para amanhã, quarta-feira. Vai ser a primeira folga aí desde a chegada do São Paulo, que tem tentado tirar o couro dos jogadores do Flamengo, o que é muito bom, né, para um grupo que está acomodado. E aí amanhã já está programada essa folga, até porque o Flamengo vai ter um dia a mais, digamos assim, para a preparação do jogo contra o Corinthians, né, que é somente no domingo, e também no Maracanã não vai ter deslocamento. Bom, o Flamengo deve ter os retornos aí de Gerson que treinou bem, de novo, treinou normalmente. Felipe Luiz e Varela estarão à disposição do São Paulo e devem ser relacionados, tá? Em contrapartida, Pedro provavelmente não estará nem relacionado, não deve para o jogo, ainda sente dores aí no músculo adutor, né? Realmente ainda requer um tempo maior para se recuperar. E Mateuzinho também segue se recuperando da cirurgia, também está fora. E aí vem as dúvidas, né? Davi Luiz também já está fora, acho até que é um reforço para o Flamengo nesse momento. Davi Luiz não está bem, não traz uma segurança, não está se importando com as falhas que ele tem cometido, apesar do gol que ele fez no último jogo contra o Bahia, apesar da assistência que ele deu também, né, de cabeça, digamos assim. Então, mas não vem bem, né? Ele que está próximo de renovar automaticamente seu contrato. Sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, está fora desse jogo, tá? O Cebolinha, que está com o tornozelo esquerdo muito inchado, treinou, mas apesar de treinar, né, com o grupo normalmente ontem, né, na segunda-feira, dificilmente sairá jogando, né? Pode ser até que seja relacionado, esteja entre os jogadores relacionados, mas dificilmente vai sair jogando como titular, como ele vem sendo, tá? O Matheus França, ele treinou normalmente, tinha sentido uma pancada no joelho, mas parece que já se recuperou, deve ir para o jogo, tá? O Matheus Cunha, que foi outro que saiu, é uma incógnita. Eu acho até que o São Paulo está se aproveitando um pouco dessa situação para deixar essa dúvida no ar, né?
Mas eu acho que ele, pelo tipo de contusão que ele teve, ele sentiu umas dores no quadril, uma espécie de uma inflamação. Eu acho que é algo que é passível dele jogar hoje, mesmo que seja um sacrifício aí, talvez tomando alguma medicação específica, né? Eu acho que ele vai acabar vindo para o jogo, tá? Mas ainda está no ar, ainda não está confirmado, pelo menos na hora que eu estou fazendo este vídeo. E o Thiago Maia, que saiu porque tinha sofrido um desgaste, acabado de voltar de uma lesão, também treinou normalmente, fez os exames e já deve ir para o jogo também, tá? São jogadores que parece que voltam e estarão à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o jogo de logo mais. Eu acho que o Flamengo tem que fazer uma marcação ali alta, uma pressão na saída de bola do Fluminense, se deixar os caras virem tocando, tabelando ali, naquelas triangulações que eles costumam fazer em vários setores do campo, né? Tem jogadores habilidosos aí, que inclusive o Ganso, como eu falei, isso vai facilitar o jogo do Fluminense. Então, se o Flamengo sufocar ali, fazer essa pressão, principalmente ali nos 15, 20 minutos iniciais do jogo, até porque quando o Flamengo está com a melhor disposição, parece que depois o time decai significativamente, né? Vai fazer com que o Fluminense se sinta desconfortável, pode achar aí erros nessa saída de bola do Fluminense, se aproveitar de um lance como esse, achar um gol. Aí se o Flamengo conseguir achar um gol cedo, né, sair na frente do marcador aí, vai jogar uma pressão para a equipe do Fluminense, vai ter uma tranquilidade para trabalhar, e aí talvez até mude uma estratégia de uma forma que o Flamengo seja mais letal para poder dominar as ações na partida, tá? A escalação provável: Santos e Matheus Cunha ainda é uma dúvida, mas eu acho que o Matheus Cunha vai para o jogo. A zaga não tem tido muitas dúvidas: Fabrício Bruno e Léo Pereira pela esquerda. Nas laterais, Ayrton Lucas pela esquerda. Pela direita eu já acho que pode ser que ele não entre com Wesley, mas hoje é a única opção que o Flamengo tem no lateral direito, né? O Varela está voltando, não sei se é o melhor jogo para ele começar jogando, não sei se ele também já está 100% recuperado para jogar o jogo inteiro, mas pode ser que o Sampaoli ainda ache que o jogador ainda é muito jovem, ainda é um pouco afobado, ele é realmente de fato, toma algumas decisões equivocadas, principalmente na hora de finalizar uma jogada, lá no ataque. Então pode ser que o Sampaoli abra mão do Wesley no jogo importante, difícil como esse. Mas vamos deixar o Wesley por enquanto. À frente da zaga ali, frente à proteção, acho que ele deve entrar com o Pulgar e Thiago Maia, ou Pulgar e Gerson, isso se ele jogar com os dois meias, que seria o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, tá? Se ele optar por sacar o Everton Ribeiro e jogar com o Gerson mais adiantado, também uma boa opção na minha opinião. Aí ele pode jogar com Eric Pulgar e Thiago Maia, ou Eric Pulgar e Vitor Hugo, como ele vem jogando. Eu acho que o Vitor Hugo daria ali um gás, ali, uma oxigenação nesse jogo de perseguir os adversários, né? Ele também é um cara que tem muita qualidade técnica, um passe refinado, ele pode jogar até mais adiantado se precisar também. Mas acho que o Sampaoli deve vir com o Pulgar e Thiago Maia e o Gerson mais adiantado, fazendo ali as ações ofensivas, a construção dessas ações com o Arrascaeta. E para fechar na frente, o Gabigol, claro, com uma referência de ataque, até porque Pedro infelizmente está fora desse jogo. Tomara que ele se recupere para jogar o jogo decisivo de fato, né, o segundo jogo. E a dúvida também para aí entre Cebolinha, se ele vai ter condição de jogo, ou se será o Matheus França. Acho que ele deve entrar com o Matheus França, acho que o Cebolinha não deve sair jogando nessa partida. Essa é a minha sugestão de escalação para esse jogo. Beleza, galera? Então vamos aí apostar aí que o Flamengo venha num jogo inspirado, motivado e consiga sair vencedor, ou pelo menos fazer um bom jogo, levar essa decisão para a próxima partida, que será no dia 1º, com a maioria esmagadora do Flamengo. Flamengo que para o próximo jogo, né, já esgotou aí 3 setores: Maracanã mais, setor norte, setor oeste inferior. O Flamengo está acreditando nesse jogo de volta. Acho que essas vendas devem aumentar significativamente quando o Flamengo, a depender do resultado que o Flamengo apresentar nesse primeiro jogo. Beleza, galera? Caralho, já. Galera, falando aqui rapidamente, o Paparazzo Rubro-Negro trouxe a informação aí exclusiva sobre os mantos que foram aprovados pelo Conselho, os mantos para 2024, temporada 2024 e início de 2025, né? Pelo Conselho, mas não foram aprovados de forma unânime. Inclusive teve um manto aí, que foi o manto 2,
que foi um manto que dividiu muitas opiniões, não agradou aí a grande parte das pessoas, foi até meio que aprovado ali numa coisa mais assim no olhômetro, mas os 3 mantos foram aprovados. E assim, não temos imagem, né? Ainda não podem ser divulgadas essas imagens, mas vamos falar um pouco sobre esses detalhes desse manto. O manto número 1 lembraria muito aquele manto que a Alemanha usou em 2014 na Copa aqui do Brasil, né? Com uma predominância na base mais preta, com faixas mais escuras, com talvez um tom de vermelho mais escuros. E o detalhe seria que o CRF, a estrela seriam prateados, né? Então essa seria a grande mudança e a grande novidade desse manto. Um manto com tom mais escuros e com esses detalhes do CRF, da estrela, do símbolo da Adidas prateados. Esse foi aprovado praticamente por unanimidade, tá? Com relação ao manto 2, que foi o mais polêmico, a base seria branco e os detalhes em preto. O CRF, as listras, o símbolo da Adidas. Esse manto parece que teria sido o que gerado mais polêmica, porque seria um manto meio que alvinegro, né? E não teria agradado grande parte das pessoas presentes, né? Porque sentiu-se falta talvez da referência à cor vermelha, que é tão importante aí nas cores do Flamengo. Então talvez esse manto aí a gente vai ter que aguardar para ver como é que ele ficou, né? E o manto 3, que seria aí, talvez a grande novidade, seria predominantemente um cinza chumbo, né? Aquele cinza mais forte. O Flamengo já até usou essas cores em alguns mantos, né? Acho que até em 2019, por exemplo, um terceiro manto que o Flamengo usou. Tem algumas blusas também que são produzidas pela Brasiline, né? Essas linhas alternativas que costumam usar esse cinza chumbo. Fica uma cor muito bonita, né? Só não se sabe se os detalhes vão ser em vermelho, provavelmente sim, mas eu não tenho essa informação com tanta precisão. O detalhe desse manto que chamou a atenção, um manto que também foi quase unânime a aprovação, um manto que não esteve lá fisicamente presente na reunião, mas foi aprovado por meio de vídeo. Traria alguns daqueles detalhes que a gente chama de alto relevo, marca d'água, enfim, que são detalhes sutis, vários diamantes, né? Meio que em degradê para fazer esse jogo aí de ótica, digamos assim, que seria uma homenagem simbolizando aí as joias da base do Flamengo, né? Então esse manto seria o mais diferente de todos nesse sentido. E vamos aguardar aí para quando essas fotos serão divulgadas, né? Mais uma vez reforço aqui que essa informação eu tirei do canal Paparazzo Rubro Negro, que trouxe aí de primeira mão essas informações sobre os mantos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que são muitas informações. Daqui a pouco vem esse jogaço aí contra o Fluminense. Espero que o Flamengo hoje seja um Flamengo que a gente gosta, com raça, amor e paixão, que não tem sido nessas últimas partidas. Até os próximos vídeos. Saudações rubro-negras. Se inscreva no canal. Valeu!